Chegou aqui mais um recap da NBA no canal do Jumper Brasil. Começar falando do Cleveland Cavaliers. Caiu o último invicto da NBA. Depois de 15 vitórias consecutivas para começar a temporada, o time enfrentou o Boston Celtics no TD Garden e perdeu por 120-117. A equipe começou perdendo, jogando mal, principalmente defensivamente. O Celtics ali com um aproveitamento absurdo das bolas de 3 pontos. Chegou a abrir 21 pontos de vantagem. E o Cavs ainda se recuperou, lutou muito ali para no final perder o jogo por 120-117, apenas 3 pontos. Nesse jogo, o Donovan Mitchell fez 35 pontos, o Evan Mobley fez 22 pontos e 11 rebotes. O Tatum foi o cestinho do Celtics com 33 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, tendo mais um jogo ali mostrando que quer brigar pelo MVP. E apesar da derrota, a primeira derrota da temporada, é uma derrota bastante normal. O Celtics é o atual campeão da NBA, um dos times mais fortes e candidatos ao título desse ano. E o Cavs fez um jogo duro, um jogo difícil, apesar do início ruim. Fez um jogo bastante disputado contra o Celtics no final. Depois disso, a equipe foi lá e já venceu o New Orleans Pelicans por 128-100 e o Toronto Raptors por 122-108 para seguir como líder da Conferência Leste, agora com 17 vitórias e uma derrota. Uma campanha magnífica desse time do Cleveland Cavaliers, que vai dar trabalho, pode dar trabalho na Conferência Leste nos playoffs. Falamos aqui da derrota do Cavs para o Celtics, então vamos falar do time de Boston, que chegou a 5 vitórias consecutivas, são 14 vitórias e 3 derrotas na temporada, e o time venceu os últimos 5 jogos. Nessa semana foram 3 vitórias, passou ali pelo Cleveland Cavaliers, depois venceu o Washington Wizards e Minnesota Timberwolves, o Timberwolves com um jogo complicado, 107-105, mas o Celtics chega a 5 vitórias consecutivas. Jason Tatum e Jaylen Brown têm em média juntos 54,5 pontos por partida, é uma dupla muito dinâmica. O Tatum em uma temporada que é de MVP, tá até aqui, né, nesses 20% de temporada praticamente, ele vem tendo uma temporada de MVP. E o Celtics, apesar de não liderar a Conferência Leste no momento, é um time favorito, tá? Venceu ali o confronto direto contra o Cavs e vem mostrando toda a sua força nos jogos importantes e vencendo com tranquilidade, tá? Tem uma média de 119,9 pontos por jogo e sofre 110,5, então tem uma diferença boa de pontos ali nas vitórias. E com isso o Celtics vai se consolidando. Na verdade, Cavs e Celtics se consolidam como as duas principais forças da Conferência Leste nesse 20% de temporada, né? Um quinto de temporada já está ficando para trás. Ainda no leste, o Milwaukee Bucks, sim, o Bucks que começou muito mal a temporada, começa a ressurgir. Venceu os 4 jogos que fez essa semana, venceu Houston Rockets, Chicago Bulls, Indiana Pacers e Charlotte Hornets. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard fizeram juntos 55,8 pontos de média por partida, e com essas 4 vitórias, o Bucks, que começou muito mal, tinha ali 4 vitórias e 9 derrotas, chegou a ser o pior time da Conferência Leste, nesse momento sobe para a 6ª posição, ainda com campanha negativa, são 8 vitórias e 9 derrotas, mas já começa a dar sinais de ser um time que a gente esperava no início da temporada, né? Todo mundo imaginava esse Bucks brigando ali pelo top 4 no leste para ser um time com mando de quadra na conferência, e agora o time começa a dar sinais que isso pode acontecer realmente. A diferença ali para o Knicks é de apenas um jogo e meio, né? O Knicks tem 9 vitórias e 7 derrotas, o Bucks tem 8 vitórias e 9 derrotas, então a equipe ainda pode ultrapassar o Knicks. Tem muita temporada ainda para rolar, obviamente. O Bucks pode terminar até mais acima disso, pode terminar de repente na 3ª posição, mas essa recuperação nessas últimas semanas mostram que o Bucks começa a dar uma liga e começa a olhar para a parte de cima da tabela. Nos últimos 7 jogos são 6 vitórias, então foi um início realmente muito ruim de Milwaukee, e agora o time começa a jogar com uma intensidade diferente e parece entender mais ali o que o Doc Rivers está pedindo dos jogadores. Mudando agora de conferência, porque um outro time que está surpreendendo muito, apesar de nesse momento estar apenas na zona de play-in, o San Antonio Spurs, com 9 vitórias e 8 derrotas na temporada, um time que vem com algumas dificuldades, né? Perdeu o Greg Popovich, que sofreu um AVC, então está sendo treinado pelo técnico interino. Nessa semana o Spurs venceu os 3 jogos que fez, teve um jogo ali contra o Utah Jazz, que é um jogo teoricamente mais fácil, venceu por 126-118, a equipe que vinha de 2 derrotas consecutivas, nessa semana emplacou 3 vitórias,
E duas delas ali contra times fortes, tá? Contra o Oklahoma City Thunder e contra o Golden State Warriors. Os times que são o líder e vice-líder da Conferência Oeste. O Warriors o líder e o Thunder o vice-líder. Ambos com 12 vitórias e 4 derrotas na temporada. O Spurs venceu os dois. E contra o Thunder o time não teve o Victor Wembanyama. Contra o Jazz também não. O Wembanyama só jogou contra o Warriors e fez 25 pontos. Fez uma excelente partida. Mas contra Thunder e Jazz, os destaques foram Harrison Barnes, que anotou ali, teve média na semana de 22,3 pontos por partida, e o Chris Paul, que teve 2 duplos-duplos, né? Conseguiu duplo-duplo contra o Thunder e contra o Jazz, comandando essas duas vitórias. O Spurs em zona de play-in nesse momento. Vale lembrar que com essa campanha de 9-8 o time estaria na 5ª posição da Conferência Leste. Na Conferência Oeste é apenas o 10º colocado, mas o time vem surpreendendo e conseguiu ali 2 vitórias importantes contra times do topo do Oeste. Então tudo indica que esse time do Spurs já vai começar a brigar por coisas melhores nessa temporada e não vai ser um time ali para brigar pelas primeiras escolhas, já tá mirando de repente uma vaga nos playoffs. Mas quem tá brilhando no Oeste é o Los Angeles Clippers. Que show do Clippers é esse, Tailu? O time venceu os 4 jogos que fez na semana, venceu o Golden State Warriors, venceu o Orlando Magic, venceu o Sacramento Kings e Philadelphia 76ers. Nesses 4 jogos o time não sofreu 100 pontos em nenhum jogo. E em 3 desses jogos não teve o Norman Powell, que é o principal cestinha, que é o principal pontuador do time na temporada. A equipe vem mostrando um basquete defensivamente muito bom, e com James Harden e Ivica Zubac vem conseguindo vencer adversários. E nesse momento o Clippers ocupa a 5ª posição na Conferência Oeste com 11 vitórias e 7 derrotas. São 5 vitórias consecutivas. Na semana passada o time já havia vencido o Utah Jazz por 116-105. E agora, com 4 jogos consecutivos, sofrendo menos de 100 pontos. A gente tem que ficar de olho nesse time do Clippers, que todo mundo imaginou que iria brigar ali por play-in, ou de repente até ficar fora dessa disputa, né? Depois da saída do Paul George e a lesão do Kawhi Leonard. Mas o time vem, na verdade, mostrando um basquete muito bom. Para finalizar, quem foi bem na semana, o Orlando Magic, que venceu 3 dos 4 jogos que fez na semana, venceu Suns, Lakers e Pistons e perdeu para o Clippers. O time, nesse momento, é o 3º colocado da Conferência Leste, com 11 vitórias e 7 derrotas. Essa derrota para o Clippers encerrou uma sequência de 6 vitórias consecutivas, mas o Orlando, sem o Paulo Banchero, que é o seu principal jogador, venceu 8 dos últimos 9 jogos. E o grande nome por trás desse ressurgimento do Magic, que teve ali 5 derrotas consecutivas no início da temporada, é o Franz Wagner, que nessa semana teve média de 28,3 pontos por jogo, acertando 49% dos arremessos de quadra. Ele acertou ali o arremesso da vitória contra o Los Angeles Lakers. O alemão assumindo o protagonismo que todo mundo esperava dele, né, quando ele foi draftado. E com a ausência do Paulo Banchero, o Franz Wagner assumiu sim esse protagonismo, vem com médias de 23,6 pontos por jogo, 5,8 rebotes, 5,6 assistências. Nessa semana ele também teve 2,5 roubos de bola por partida, mostrando ali toda a sua capacidade, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Vale lembrar que é um jogador de apenas 23 anos, né? O Magic tem o Franz Wagner com 23, o Banchero com 22, o Jalen Suggs com 23, o Wendell Carter com 25, o Anthony Black, que vem sendo importante vindo do banco com 21 anos. É um time muito jovem e que já dá sinais que vai brigar na parte de cima da Conferência Leste nas próximas temporadas, se esse time conseguir se manter saudável e, obviamente, se esse time permanecer unido, né, daqui pra frente. A gente sabe que tem muitas mudanças acontecem por conta de salário, mas o time do Magic tem muito talento. Falando agora de quem não foi tão bem, o Washington Wizards e o New Orleans Pelicans seguem apanhando, seguem ali como os piores times das suas conferências. O Wizards tem 2 vitórias em 15 jogos, o Pelicans tem 4 vitórias em 17 jogos. Nessa semana foram 3 derrotas e nenhuma vitória para os dois times. O Wizards chegou a 11 derrotas consecutivas. O Pelicans é um time que tem ali uma qualidade melhor, né, mas que vem sofrendo com lesões, não está contando ali com seus principais jogadores. O Zion Williamson só jogou 6 partidas, o CJ McCollum só jogou 4, o DeJounte Murray só jogou o primeiro jogo da temporada antes de se lesionar, o Trey Murphy só jogou 5 jogos, Herbert Jones só jogou 4. Então é um time que vem sofrendo com muitas lesões, já precisou colocar 19 jogadores em quadra nessa temporada, e com isso vai amargando ali a última posição da Conferência Oeste. É um time que, quando esses jogadores voltarem de lesão, pode subir na tabela da Conferência Oeste, mas a Conferência Oeste é uma conferência muito forte. Já vai ficando difícil pensar no Pelicans conseguindo ali disputar uma posição para o play-in, para o playoffs, então nem se fala, teria que conseguir a 6ª posição direto, então vai ficando bastante complicado para o Pelicans. Então acredito que, dependendo do tempo de retorno das lesões desses jogadores,
é bem possível que o Pelicans acabe desistindo da temporada e tente ali, de repente, conseguir a primeira escolha do draft, né? Para de repente conseguir pegar o Cooper Flagg, que pode ser um jogador a mudar o patamar desse time. O Cooper Flagg pode ser um jogador a mudar o patamar de muitas franquias. E de repente o Pelicans pode olhar para isso, já que tem um início muito ruim e que ainda sofre com muitas lesões. O Sacramento Kings e o Minnesota Timberwolves também não venceram nessa semana, e os dois times que todo mundo imaginou que fossem brigar diretamente por playoffs ainda podem conseguir, obviamente, isso, porque não estão tão distantes assim da sexta posição, mas mostrando que ainda não se encontraram depois das trocas que realizaram, né? O Minnesota trocou o Karl Anthony Towns, trouxe ali o Julius Randle, o Donte DiVincenzo, o Sacramento trouxe o DeMar DeRozan para o lugar do Harrison Barnes. E hoje o Sacramento está atrás do San Antonio Spurs, por exemplo, que é o time que o Harrison Barnes foi. Os dois times ainda não se encontraram. Nesse momento são 11º e 12º colocados na Conferência Oeste. Estariam fora até da zona de play-in, o que é uma decepção enorme, porque todo mundo colocava o Minnesota Timberwolves talvez como a grande força da Conferência Oeste, ao lado do Oklahoma City Thunder, o que não se consolidou. E depois da temporada passada do Sacramento, todo mundo imaginava que o time também conseguiria brigar mais forte com a aquisição do DeMar DeRozan, o que até o momento também não se provou. Ainda tem tempo das equipes mudarem isso, até porque o Minnesota está com uma campanha ali de 50% e o Sacramento tem uma derrota apenas a mais do que vitórias. Hoje seria, por exemplo, o sexto colocado da Conferência Leste. Dá tempo ainda de se recuperarem, mas precisam se encontrar logo. As equipes precisam achar a maneira correta de jogar para que possam subir e brigar onde todo mundo imaginou que iriam brigar. Quem nessa semana mais uma vez foi mal foi o Phoenix Suns, que perdeu as duas partidas que fez, perdeu para Orlando Magic e New York Knicks e chegou a 5 derrotas consecutivas. O Suns chegou a ser líder da Conferência Oeste 2 semanas atrás, quando tinha 9 vitórias e 2 derrotas, estava empatado com o Warriors e Thunder, e agora o Warriors e Thunder estão ali com 12-4 e o Suns com 9-7 na 8ª posição da Conferência Oeste. A equipe tendo muitas dificuldades para lidar com as ausências de Kevin Durant e Bradley Beal, como já era esperado. O Devin Booker saudável, está tendo que jogar não sozinho, mas está tendo que chamar a responsabilidade e, obviamente, fica mais difícil, né, sem ter outras armas ali ao lado dele, que eu falei algumas semanas atrás. Enquanto esse time está saudável, é um time que briga contra qualquer um na NBA. O problema é o quanto tempo esse time vai ficar saudável. E agora a gente vê aí, né? Sem o Durant e sem o Beal, 5 derrotas consecutivas, o Suns nesse momento nas zonas de play-in. E aí vai ter que remar bastante quando o Durant e o Beal voltarem para voltar a brigar no topo da Conferência Oeste. Para finalizar o nosso recap, o Charlotte Hornets. Sim, eu vou tirar um tempo para falar do Hornets, que teve uma semana de apenas 1 vitória e 2 derrotas. Não foi uma semana tão ruim assim, o time perdeu para o Brooklyn Nets por 116-115, venceu o Detroit Pistons no overtime por 123-121 e perdeu para o Milwaukee Bucks por 125-119, o Bucks que vem muito quente nessa semana, tem uma derrota até normal, mas foram 3 jogos que o Hornets brigou e a gente precisa falar do LaMelo Ball e do Brandon Miller. O Brandon Miller nessa semana fez 29 pontos contra o Nets, 38 pontos contra o Pistons, 32 pontos contra o Bucks, 38 pontos foi a melhor marca da carreira do Brandon Miller, e o LaMelo Ball, finalmente, né, aparentemente saudável, a gente espera que continue sendo a temporada, jogando muita bola. Nessa semana ele teve média de mais de 33 pontos por jogo. Na temporada, dos 16 jogos que ele participou, em 10 ele superou a marca de 30 pontos, e na derrota para o Bucks, ele fez 50 pontos, melhor marca da carreira do LaMelo Ball até aqui. Ele fez 50 pontos, 10 assistências e 5 rebotes. Teve um aproveitamento baixo nas bolas de 3, 6 de 17, mas mostrou toda a sua capacidade de pontuar. Não à toa, ele é o 3º cestinha da NBA na temporada, com médias de 30,3 pontos por partida até aqui. Então o LaMelo Ball vem correspondendo a todas as expectativas que existem sobre ele. Na temporada passada foram apenas 22 jogos, na temporada anterior foram 36. A gente espera que nesse ano seja o ano que o LaMelo Ball vai explodir, vai ficar saudável e de repente vai transformar esse time do Charlotte Hornets ao lado ali do Brandon Miller, que também é um jogador muito jovem. O LaMelo tem 23, o Brandon Miller tem 22. O Hornets precisa melhorar a parte defensiva, mas é um time que tem um potencial enorme com esses dois jogadores. Mostraram isso junto nessa semana.
O quinto recap da NBA fica por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. E, obviamente, siga o Jumper Brasil nas redes sociais e acesse jumperbrasil.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece na NBA.